dois mundos, tá bom? Tá em Atos capítulo 20, verso 7 ao 12. E com certeza vocês já ouviram falar dessa história do rapaz que dormiu no meio do culto e caiu da janela? Tá? Fica a dica aí, quem dormir no meio do culto. Você, de vez em quando, dá uma pescadinha que eu vejo. Ah, acabou o sono agora? Pega um cafezinho, já tá orado e abençoado esse cafezinho aí, tá? Tem uma aguinha ali, fica à vontade. Quem tiver com sono hoje, a palavra vai pegar direto. Acharam Atos capítulo 20, verso 7? Sim ou não? Sim. Pegaram? Ó, no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, ele estava em Troade, tá? Foi a última pregação de Paulo em Troade. Deixa eu só explicar para vocês o contexto. Então, são as viagens missionárias de Paulo, essa aqui é a última viagem dele. Então, ele estava em Troade, por isso que a mensagem dele foi longa. Porque ele ia no dia seguinte viajar e ele precisava deixar muita coisa ali de ensino para aquela igreja. Então, vamos lá. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Então, veja a mensagem. Começou, que horas, né? A gente não sabe. Mas provavelmente começou durante o dia, ainda às 5 da tarde, foi até meia-noite, porque ele tinha muita coisa para deixar ali para aquela igreja local. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Tem outra tradução que diz, havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Nós estamos aqui no primeiro andar. Imaginem mais 2 andares para cima, um caboclo caindo lá de cima, não é? Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e o abraçou, dizendo, não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Agora o verbo partir é ir. O primeiro verbo partir é o cortar, o quebrar, o repartir. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados, tá bom? Então, texto incrível, né? Texto extraordinário. Porque Paulo começou a pregar de dia e foi até o outro dia. Uma mensagenzinha curta, não é? Quem sabe, umas 12 horas de mensagem, das 5 da tarde às 5 da manhã. Suficiente para cair no terceiro andar. Suficiente para fazer alguém dormir. Tá, tudo bem. Aqui nem todo mundo está interessado na mensagem. Quem não está interessado na mensagem dorme. É normal. Eu dou aula, muita aula em muitos lugares. E eu vejo alunos meus muito cansados que eles se levantam e ficam de pé. Porque eles estão sonolentos, mas eles não querem perder a aula. Então, quem está interessado na mensagem não dorme. Esse é o primeiro passo. Só que nem todos estão interessados na mensagem. E aqui é uma grande coisa para a gente pensar, não é? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com os nossos jovens, né? Quem levou Eutico? Cadê o pai e a mãe de Eutico? Eutico era consoante à fé do pai e da mãe? Ou ele é mais um daqueles jovens que vão para a igreja porque o pai e a mãe vão? Não é? Qual que é a obrigação de Eutico nesse contexto? Mas aqui nós entendemos que houve um cansaço exacerbado porque ele começou de dia. Nós percebemos que o anoitecer veio durante a pregação, porque tem uma fala muito forte, dizendo que havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos, ou seja, elas foram sendo acesas. Era necessário que houvesse essas luzes, tá? E aqui o cenário é um cenário de avivamento, porque a igreja, ela está passando por um período de construção, não é? Hoje é fácil você ir numa igreja, chegar lá, está tudo pronto. Talvez você nem ajudou a arrumar a igreja. Você se converteu já numa igreja pronta, que tem bancos, cadeiras, que tem altar, que tem luzes, que tem telão, que tem ministério de louvor, que tem som. Talvez você não faça nada na igreja. Você só vá ao domingo, sente numa cadeira e escute a palavra. E talvez é confortável para você hoje, mas naquela época a construção da igreja, do cristianismo estava sendo feita. Então era necessário que os apóstolos pregassem muito para ensinar as pessoas. É o que nós estávamos falando agora há pouco aqui, antes de começar o estudo, de fato, sobre o campo missionário. A gente pode construir 1.250 casas no campo missionário. Se a gente não ganhar nenhuma alma para Jesus, nós falhamos na missão. Nós fizemos uma obra social, mas não ganhamos almas. Nós precisamos construir casas e ganhar almas, construir igrejas e congregar pessoas, e aí treinar obreiros, fazer obreiros locais, virarem pastores locais,
para que eles possam pastorear aquelas ovelhas novas, recém-convertidas, para que o reino cresça. Essa é a obra, ok? Amém ou não? Amém. Vocês entendem dessa forma? Se a gente, eu quero desafiar vocês a saírem dessa preguiça espiritual. Desafiar vocês de saírem desse conforto eclesiástico, esse conforto da minha igreja, da placa da minha igreja, denominacional, esse conforto da estrutura da igreja local. É muito confortável a gente fazer um culto de missões por ano na igreja local. Uma galinhada missionária, churrasco missionário, feijoada missionária, um por ano, como se o missionário comesse uma vez no ano. Não é? É muito confortável a gente achar que está fazendo algo por missões, ou algo por alguém, ou ganhar almas, se a gente de fato não vai lá e não conversa, e não ganha almas. É a pergunta que o Senhor sempre me fez. Para mim é diferente, que eu sou pastor, é óbvio, mas eu quero conduzir a mesma pergunta para vocês. Toda virada de ano, quantas almas você ganhou? Se você pudesse, na hora da ceia do Senhor, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, se você pudesse convidar todas as pessoas que você ganhou para Jesus, que você acompanhou a salvação dessas pessoas, que você discipulou essas pessoas, que você orou com elas para que elas entregassem a vida delas para Jesus, a oração de confissão dos seus pecados. Se você pudesse convidar todas essas pessoas que você ganhou durante o ano, como seria a mesa da sua ceia de Ano Novo? Seria uma mesa solitária, só você? Ou seria uma mesa cheia de almas que você ganhou para Cristo nesse ano? Você tem até dezembro para pensar isso. Vocês veem como que o cristianismo, ele é um desafio? E nós estamos mal acostumados como crentes a sermos servidos por um pastor, sermos servidos por diáconos, sermos servidos por uma estrutura de igreja. Então quando eu vejo o Eutico, a primeira coisa que me passa na cabeça é, será se eu não sou ele? Porque talvez eu acho que eu sou o apóstolo Paulo. Missionário, pregador, intrépido, estou no YouTube, estou nas viagens missionárias. Às vezes eu me sinto o apóstolo Paulo, mas talvez eu seja um pouco Eutico. Que o discurso não me interessa tanto. É mais um pouco de blá, 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 do cristianismo. Isso me entedia, isso me dá sono. Existe uma grande, forte batalha espiritual por trás disso. Você não sente sono assistindo jogo de futebol, te chama atenção. Porque tem luzes piscantes, tem cores, tem movimento. Mas sabe, a pregação do evangelho é chata. Eu entendo isso, eu faço parte disso também. O outro problema do jovem Eutico é que ele escolheu o lugar errado. Ele sentou na janela. E o sentar na janela é um símbolo interessante. Foi excelente que a Fran chegou agora. Por quê? Porque o sentar na janela promove exatamente isso. Eu estava pregando numa igreja esses dias atrás que do lado da... Então, estava o povo olhando para cá. E aí do lado, na lateral, eles estavam arrumando um café colonial. Você estava comigo nesse ambiente, estava arrumando um café colonial. Foi erro de logística da igreja. Vocês convidaram todo mundo para vir escutar uma pregação e vai ter uma comunhão depois, ou monta depois da mensagem ou monta antes. Não monta durante. Por quê? Porque eu estava pregando para ninguém. Eu estava pregando para ninguém. Chegou uma hora eu falei, irmãos, eu sei que a comida é mais interessante do que a mensagem, mas se vocês não ouvirem a mensagem, a comida só vai encher a barriga de vocês. Porque quem senta na janela fica entre dois mundos. Eutico estava na janela, olhando para o pregador, mas olhando para o carro que estava passando na rua. Ouvindo a mensagem, mas ouvindo a música que estava tocando no bar da esquina. Quem senta na janela fica dividido na sua atenção. Fica entre dois mundos. E aonde você tem sentado no reino de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus e a voz do mundo? Você tem ouvido a voz do evangelho e a voz do coach? Você tem ouvido a voz da sabedoria de Deus e a voz da constelação familiar, que é o espiritismo alemão? Você tem ouvido quais vozes? Porque se você está sentado dentro da igreja, de frente para o pregador, você não está se distraindo. Quando a gente começou a congregar numa determinada igreja, há um tempo atrás, nós sentávamos lá atrás. E a igreja não tinha o hábito de os diáconos conter as crianças. Tem pai que acha que a criança é dono do mundo. E aí larga a criança na igreja, a criança pega uma lata de Neston, fica batendo no chão. E o pai acha lindo. Todo pai acha seu filho lindo. Mas é só você que acha seu filho lindo. O outro não acha. O outro acha que é uma criança mal educada. E essa é a verdade, gente. E ninguém gosta de falar a verdade, porque a verdade ofende. Mas é só a verdade. E quando eu falo a verdade, todo mundo pensa, é verdade. Mas ninguém tem coragem de falar. Aí a gente ficava lá atrás e os diáconos não faziam nada. Atrapalhava o culto. Eu fui fazer o que na igreja? Eu fui prestar atenção na palavra. Eu comecei a sentar na primeira fila.
Se da fileira de trás para trás quiserem derrubar a igreja, isso é um problema deles. Eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu não quero sentar na janela. Eu não quero ficar entre dois mundos. Eu não quero ficar criticando a mãe que não cuida do filho. Eu não quero criticar o irmão que levanta 8 vezes para tomar água num culto. Eu não quero... eu só quero prestar atenção na palavra. Talvez nós sejamos um pouco do eutico, que come por partes. Eu vou falar um negócio para vocês, vai ser bem chato. Mas vocês vocês têm o hábito de comer em buffet, seja por quilo, seja livre, se servir em buffet. E obviamente vocês não servem tudo que está no buffet. Vocês servem tudo que está no buffet? Vocês são uma draga, um trator que passa e leva tudo? Vitória? Não. Essa Vitória, tem 2 Vitórias. Tem 2 Vitórias na mesma região da minha vista aqui. Vitória 1, Vitória 2. Eu almoço na faculdade, daí eu pego, não é muita coisa, eu pego. Mas você pega tudo que está no buffet? Tem salada, arroz, feijão. Você pega todas as saladas? Ô, Vitória, você estragou minha mensagem. Tipo assim, tem cebola, tem feijão preto e carioca, pega os 2. tem feijão. Obrigado, Giovanni. Aí, obrigado, Giovanni. Tem cebola roxa, cebola normal, tem alho, você pega tudo. Tem coisa que você não pega, porque você não gosta. Tem quiabo, você gosta de quiabo? Meu Deus, o que você não gosta? O que você não gosta? Não tem nada que eu não como. Ela foi bem criada pela tia Teia. Tá de parabéns, viu? Tia Teia, se a senhora estiver assistindo, a senhora criou bem a Vitória, tá de parabéns. Essa menina não é enjoada, tem umas crianças que falam, né? Ai, Salfinha, não gosto. Ai, não, tem verdinho. Não pode. Tá, mas é isso aí. No buffet, fora a Vitória, qualquer outra pessoa comum. Você vai no buffet e você serve. Não gosto de cebola, não vou comer cebola. No buffet da vida é assim. Tá? Amizade. Quero ser amigo desse, mas não gosto desse cara. Quando forem os dois juntos, não, eu não vou porque eu não gostei muito dele ali. É assim o buffet da vida. Você escolhe o que você quer, o que você não quer. Mas na palavra não existe isso. Você está errado. Se você pega algo da palavra e diz, isso eu quero, e quando vem outra coisa da palavra, você diz, isso eu não vou levar. Está errado. A palavra não é um buffet seletivo que você escolhe só o que te apraz, o que é bom. A palavra você come a cebola, você come o alho, você come o quiabo, você come o jiló. Você não gosta, mas você vai goela abaixo. A palavra é ruim. Você não pode ser o eutico que senta na janela e quando a palavra está boa para você, você olha para o pregador, quando a palavra está ruim, você mexe no celular. Você dá uma zapiada. E agora ele vai falar da obra missionária. Eu não gosto de missões mesmo? É uma boa hora para eu dar uma olhada no meu Instagram. E agora ele vai falar do dízimo e oferta. Gente, eu nunca vi tanta gente fingir que ora como na hora do dízimo. Antigamente passava salva nas igrejas. Era o momento mais espiritual do culto. Porque o povo era fiel? Não, porque o povo fechava o olho. Para o diácono que passa a salva, o povo ficava assim, passava o diácono. Eu fui recente numa igreja que tem a salva. Fui recente. Aí, eu estava lá, eu fiz Pix. Tinha o QR Code, fiz Pix. Passou o diácono com a salva, eu brinquei que coloquei o celular dentro. Porque eu tinha feito o Pix, né? Aí eu fiz assim com o celular. E o diácono me olhou, eu falei, que eu fiz o Pix. Tá feliz, tudo feliz. Aí foi. Mas eu olhava e falava, eu não quero olhar, mas eu vejo. O pessoal estava assim, tipo, meu filho, essa não é a hora de orar. Essa é a hora de ofertar. Você não ora na hora de orar e você não oferta na hora de ofertar. Por quê? Porque se você senta na janela, você escolhe entre os dois mundos. Esse é o grande problema. Você não está no direito de escolher o que você quer. Se você está no reino de Deus, você come tudo que está no buffet. A parte boa e a parte ruim. Quantos entendem isso? Amém ou não? Opa! Uma metáfora muito boa para isso é o coração partido. Quem ouve a palavra, mas ouve com o coração dividido, é quem senta na janela. Isso é uma metáfora contemporânea, não é? Mas tem coisas que... eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se... Meu irmão, entendeu? A palavra de Deus não precisa te convencer de nada. Na verdade, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Lá em Romanos capítulo 12 diz que nós precisamos renovar a nossa mente. O que é renovar a nossa mente? É entender o quão pecador eu sou e o quão falho eu sou. Tem uma frase de alguém, que eu não lembro quem era, que disse que leu a Bíblia procurando os defeitos para poder criticar os cristãos e quando leu a Bíblia encontrou os defeitos todos nele. Que isso é uma verdade.
Porque a palavra de Deus, ela nos mostra os nossos erros, os nossos defeitos. Só que é tão difícil. Você gosta... Você não precisa responder, tá, Vitória? Você gosta de uma discussão que a pessoa aponta os teus erros? Você gosta de ser apontado os teus erros? Você pode ser humilde e dizer, eu gosto, porque daí eu vou mudar, vou ser uma pessoa melhor. No fundo você não gosta. No fundo você não gosta. Entendeu? Tipo assim, chegar alguém e falar bem assim, senta aqui que eu quero te falar umas verdades. Aí você pergunta, mas verdade sobre o quê? Sobre você, sobre eu que parte, sobre o seu caráter. Você já se arma. O teu cérebro já vai começar a pensar em algo que o cara fez de errado também, para você se defender. Quem que tu pensa que é? Você está falando de mim? Mas você não viu que você fez isso. Já vira uma discussão. Dificilmente, eu sei que tem uns Dalai Lama aí, perdido aí, mas dificilmente você vai falar assim, nossa, é verdade, que ruim que eu sou, é verdade, desculpa por eu ser eu, desculpa por eu existir. Não tem, porque é ruim ouvir o teu erro. É ruim que alguém aponte o dedo para você. É horrível, é péssimo. E a palavra faz isso o tempo todo. Então você já tem naturalmente, escute, presta atenção, você já tem naturalmente um dispositivo mental que repele a palavra de Deus na sua vida. Naturalmente. Você já tem um dispositivo mental que impede você de aceitar certas coisas da palavra. Quando ela te confronta. Automaticamente. Amém? Bom, vamos lá. Quem senta na janela está mais perto da queda do que do despertar. E essa é uma grande verdade. Tá? Você escolheu sentar na janela. Como é que foi o processo, né? Esse é o sono que anestesia a minha fé. Eutico, diz o texto, caiu de sono profundo, mas isso aí não é uma coisa assim, ele não era cataléptico, né? Que tá acordado, de repente ele morre, como se fosse uma morte mesmo. Ele é um processo, e eu fiz uma listinha do processo. Primeiro veio a distração. Concordam comigo ou não? Sentou na janela, você já tem distração. Eu tinha um mentorado, tenho ainda um mentorado meu, que lá na clínica, a parede do fundo da minha mesa toda é de vidro, e é cortina, essas de virar assim. Eu sempre fico com a cortina aberta, porque é bonito ver a rua, tem as árvores, tem ali o movimento. Quando aquela pessoa vai, eu tenho que fechar a cortina. E essa pessoa sabe, porque eu falo pra ele isso. Você chegou hoje, é teu dia? Eu fecho a cortina. Por quê? Porque eu tô aqui, ele fica assim, ó, olhando a rua, ele fica vendo as pessoas passando, ele vê os carros. Ele fica assim, para os carros no sinal e fica contando. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 5 carros parados ali. Você está contando os carros por quê, irmão? Não, eu gosto de contar coisas. Eu vou fechar a cortina. Porque você está distraído. Tem gente que fica na igreja assim, hoje só veio 32 irmãos. Tem o crente ventilador, né? Ele fica assim. Sabe aqueles crentes ventilador? Nossa. Uma irmã uma vez fez um comentário desse num vídeo meu. O senhor tá com essa camisa de novo no YouTube, só tem essa. Pô, eu ganhei uma camisa de presente, achei bonita a camisa, usei umas 50. Eu uso. Usei umas 50 vezes. A irmã se incomodou, até mandei pra ela o meu endereço. Manda pra mim então, Mandar não mandou. Criticar, criticou. Mas é isso, ó o dispositivo do cérebro. Não gostando. O que acontece? Primeiro vem a distração. O quão distraído nós estamos com as coisas de Deus. E aqui eu não estou falando só no horário do culto, que nós somos muito distraídos. Eu estou falando na vida, o quão distraídos nós estamos. Segundo passo, vem o tédio. Quando você se distrai, começa a ficar entediado. Ai, que chato isso. Que tédio. E os pregadores têm que virar malabarista, os pregadores têm que virar animador de torcida. Você entendeu? Se eu sentar aqui, e ficar assim, a palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta. Quantas obras vocês têm feito? Que obra você tem feito, Ayrton? Você tem feito a obra? Acabou, já era. Eu estou falando mentira? Não, estou falando a verdade. Estou pregando a palavra boa, estruturada, bíblica, teocêntrica, certíssima. Mas vai todo mundo embora, ninguém mais volta. Por quê? Porque nós estamos acostumados a nos entediar com o evangelho. Nós ficamos entediados. Não, se o irmão fulano pregar, eu não vou. A tática dos pastores é essa, não bota quem é o pregador da semana. Porque se você olhar na listinha e souber que o irmão fulano vai pregar naquele culto que você ia, você não vai mais. Não, Deus o livre, eu fico entediado. Faz uma análise, o irmão prega besteira? Não. O irmão prega mal? Não. O irmão prega errado? Não. O irmão é o herege? Não. Então tá tudo certo ele pregar? Tá tudo certo. Por que você não vai? Porque ele é chato. O distraído se entedia fácil com as coisas de Deus.
Você está tão viciado em ser animado por um animador de plateia, que quando não tem um animador de plateia, quando não tem um palhaço no picadeiro, quando não tem um malabarista no picadeiro do teu circo, quando não tem um trapezista no teu circo, quando é só um pregador do evangelho mesmo, você não vai, porque você fica entediado. A minha pergunta hoje é, será se nós somosêutico? Porque eu me acho apóstolo Paulo. Mas toda vez que eu leio esse texto eu fico falando, eu estou mais paraêutico do que para apóstolo Paulo. Eu estou nesses pecados todos, eu estou em todos eles. Se eu souber que o irmão fulano vai pregar, já aconteceu de eu ligar para o pastor e falar, pastor, quem vai pregar hoje? Ah, eu estou viajando, outro pastor está viajando, vai pregar o irmão fulano. Ah, vou em outra igreja, vou ficar em casa. Já aconteceu. Eu não estou jogando pedra em vocês, eu estou jogando pedra em nós. É geral. A palavra primeiro corta o pregador. E o terceiro, o primeiro é a distração, o segundo é o tédio, e o terceiro passo é a inconsciência. E a inconsciência, aqui nesse caso, ela veio de forma dupla. Primeiro a inconsciência do sono profundo e depois a inconsciência da morte. Então ele não caiu no sono de uma hora para outra. Você não perdeu sua fé de uma hora para outra. Você não deixou de gostar da sua igreja de uma hora para outra. Você não deixou de gostar do seu pastor de uma hora para outra. Você não... Não. Você foi se distraindo. Você sentou na janela, irmão. Você sentou no lado errado. Ó, vamos lá. Dormir está errado? Claro que não. Pegar no sono está errado? Claro que não. O problema é quando você pega no sono na janela. Você pegou no sono no lugar errado. Você nunca pode dormir se você estiver no lugar errado. Se você estiver no lugar certo, está na hora certa, está na tua cama, na tua casa, está tudo certo, dorme, irmão. Pega no sono, dorme. Você não pode dormir no lugar errado. O motorista não pode dormir, está no lugar errado. Você entendeu? O operador de máquina na Aurora, que trabalha no turno da madrugada, não pode dormir, está no lugar errado. O crente na igreja não pode dormir, está no lugar errado. Oêutico sentado na janela não pode dormir, está no lugar errado. Dormir não é um problema, dormir não é uma maldição, dormir é uma bênção. O problema é onde você está. Onde você está que você está dormindo? Dormiu no casamento, dormiu na profissão, dormiu no... Você está ficando inconsciente nessas áreas? Você vai morrer, irmão. É só isso que vai acontecer. Teu casamento vai acabar, tua empresa vai falir, tua saúde vai para o espaço, porque você está dormindo no lugar errado. Então, essa palavra, tão simples, mas ela é tão profunda, porque ela vai tão fundo em questões básicas que nós não damos mais atenção faz muito tempo, que é a distração dentro do reino de Deus. O quão distraído eu estou. Esse dia atrás, teve uma pergunta no Carlos Ribas Responde, que era como fazer para explicar para o meu pastor que eu me alimento, era mais ou menos isso, né? Que eu me alimento mais das pregações da internet do que da pregação dele na igreja. É super natural isso. O pastor dele não precisa ser o melhor pregador do mundo. É só o cara que ama ele, que conhece ele, que o vê. É tipo como eu explico para minha mulher que ela não cozinha tão bem como o chefe do melhor restaurante da cidade. Não se explica isso. Ela já sabe disso. Só que ela é a mulher que cozinha para você todo dia. E de vez em quando você vai lá no restaurante top, que o chefe estudou em Paris e cozinha uma comida top que você nunca vai ter em casa. Não se explica isso. O problema é quando você faz com que aquele chefe vire a sua mulher, o seu objeto de desejo. O problema é quando você faz com que aquele pastor online, que nem sabe quem você é, vire o seu pastor. Eu abomino isso. Tem gente que me chama na internet... Você é o meu pastor, tá amarrado, irmão, tá querendo me dar problema, quer me mandar pro inferno? Eu não tenho essa culpa não carrego isso sobre mim não. Não, porque eu só assisto as pregações, que bom, eu sou uma fonte segura, eu procuro pregar o evangelho. Mas você tem igreja? Sabe quem são essas pessoas? Os distraídos. Os que não conseguem mais sentar na igreja e ouvir o pastor dele. Porque tá entediado. Ai, que tédio. Lá vem o meu pastor com aquela falácia de novo. Quando que ele conseguiu entrar no tédio? Quando ele parou de olhar para o pastor dele e começou a olhar para o lado de fora. Quando ele parou de ver a pregação da igreja e começou a ver a pregação no YouTube. Quando ele parou de admirar um homem de Deus que de fato está dentro da casa dele e passou a admirar um cara que sequer ele conhece. E que às vezes é uma farsa. Esse dia atrás eu falei lá no congresso, lá no Nordeste. Falei, gente, quando vocês convidarem um pregador, liga para a mulher dele, liga para os filhos, pergunta primeiro quem ele é. Depois você convida ele para pregar na igreja. Vai por mim, dica de ouro. Liga para Francine e fala, viu, o Ribas é tudo isso mesmo? Ele é crente mesmo? Se assina embaixo, ele vira aqui pregar na minha igreja? Liga para o Mateus, liga para o Thales. Teu pai é homem de Deus? Assina embaixo. Se os meus filhos e minha mulher assinar embaixo, aí você me convida. Porque ultimamente não dá para confiar mais nos pregadores que vão nas igrejas. Entendeu? Porque no YouTube todo mundo é o que ele quer ser, né? Aqui eu posso mentir para vocês que eu sou uma coisa e lá em casa eu sou outra.
Então tomem cuidado, tá? Porque nós estamos vivendo hoje um tempo de uma geração que está exausta espiritualmente. E o que é essa exaustão? Eu vou encerrar, mas eu quero fazer uma relação com as muitas luzes no cenáculo. O texto diz que tinham muitas luzes acesas no cenáculo, não é? A gente está tão preocupado com isso hoje em dia, com a estrutura, com a beleza do lugar. Eu gosto de luz, gente. Eu amo igreja linda, com luz. Eu sou apaixonado por isso. Eu não estou demonizando isso. Por favor, que ninguém depois tire isso do contexto e fale, olha, o Ribas disse que tem que ser uma parede branca, tem que ser... Não, não é nada disso. Pinta da cor que você quer, não tem problema nenhum com isso. Mas qual que é o grande problema? Quando a gente para de pensar nas pessoas e pensa só na estrutura. Quando nós, como reino de Deus, paramos de se preocupar se as pessoas que vão estar nesse ambiente vão encontrar a presença do Espírito Santo. Se a presença do Espírito Santo está disponível para essas pessoas. Ou se a estrutura como um todo é mais importante, vocês entenderam? Havia muitas luzes e talvez isso foi cansando o jovem Eutico. Eu quero achar um culpado aqui, eu não quero dar toda a culpa para Eutico. Quem sabe a gente está tão exausto espiritualmente de tanta coisa. Hoje eu vi um vídeo do pastor... mandei para você, né? Do marido da Ana Paula Valadão, do Bessa. Ele falou assim, uma pessoa fez uma pergunta para ele, como que eu falo para o meu pastor que eu não quero participar de um evento da igreja? Porque o meu pastor tem culto de domingo a domingo, tem ensaio toda semana, tem que servir no estacionamento da igreja, no Kids, não sei o quê. Eu não quero, eu quero ficar em casa. Eu quero ir no culto uma vez por semana só. E se eu não for, meu pastor fala que eu estou fraco na fé, que eu estou caindo, que eu estou desviado. Como que eu falo para o meu pastor? E ele disse, chega para ele e fala para ele que você não quer ir. Que você quer congregar um dia na semana, 2. Que você quer ficar com a tua família em casa. Que você quer comer um churrasco domingo, não quer ir no ensaio do coral. Fala pro teu pastor. Sabe? E é isso, as pessoas estão tão exaustas hoje espiritualmente porque as igrejas estão colocando uma carga em cima do crente, que o crente virou um escravo do sistema. Um escravo. E o crente é julgado se não fizer exatamente aquilo que o pastor manda. Se você não vier, você está desviado, você não sei o quê, papapá. Gente, isso é uma besteira. É uma besteira. Eu nunca esqueço da história da Leleu. Você lembra? A gente está fazendo orando, a Leleu se converteu, se batizou na nossa igreja e o marido dela não era crente ainda. O marido dela trabalhava na Polícia Federal e viajava muito o Brasil todo. E nós estávamos numa campanha de família na igreja. E aí estava o Zé Maurício. Era o Zé que estava pregando? Era o Bispo Jaime que estava pregando, sexta, sábado e domingo. E ele pregou sexta e sábado, e ela estava fazendo a campanha de família. E o marido dela chegou no domingo, de manhã. Aí ela fez almoço e tudo aquele negócio todo. E no final do dia, ela se arrumou para ir à igreja. E aí quando ela se arrumou para ir para a igreja, ela estava saindo assim do quarto, e ele falou para ela, nossa, Leleu, por que você está tão arrumada assim, tão bonita? E ela falou, Donizete, eu vou para o culto. E ele falou, poxa, mas eu estava a semana inteira viajando, eu pedi uma pizza, aluguei um filme, na época de alugar fita de vídeo, aluguei um filme pra gente assistir. Aí ela pegou e falou, tá bom, Donizete, espera só um pouquinho. Ela foi no banheiro e ligou pra Fran. E falou assim, pastora, intercede aí que o inimigo já se levantou, olha, eu tô na campanha, sexta e sábado, e acredita que o Donizete chegou hoje de viagem, ele ia chegar amanhã. Chegou hoje e tá querendo que eu fique em casa. É o inimigo me segurando para não concluir a campanha. Olha a mentalidade dela. E a Fran falou para ela assim, como é que você está vestida? Eu estou arrumada para ir na igreja, então não desarruma. Fica em casa, come a pizza com seu marido, porque você não é o diabo que está tentando impedir você de terminar a campanha. É Deus já está respondendo a sua oração da campanha. O teu marido veio um dia antes, está na sua casa, quer jantar contigo, quer assistir um filme com você, e você está orando pelo quê? Por família. Fica, mas não desmonta, não tira a roupa que você estava arrumada. Fica bonita, para ele entender que você não se arruma só para a igreja, que você se arruma para ele também. Tem muita mulher que perde o marido por causa disso. Só se arruma para a igreja e chega em casa fica igual um saco de batata. E o marido olha para ela em casa, ela para ele é um saco de batata, ela para a igreja é a Miss Brasil. O cara olha esses dois, o mesmo indivíduo, né? A mesma pessoa, de duas formas diferentes. Estão entendendo? O que acontece? Essa exaustão está matando muita gente. Tem muita gente caindo morto de exaustão. Talvez a igreja pudesse sufocar. Se fosse outro pastor, falaria para a moça, não, irmã, repreende, é o demônio. Bate o pé e vem para o culto. Se você não vier no culto, você vai perder a tua bênção.
Irmãos, a tua bênção nunca vai estar no último culto. Deus não depende de 7 semanas para te abençoar, de 3 dias para te dar vitória. Deus não depende da chave ungida, da porta. Nós fazemos campanha Não Só em Poder, tem campanha de chave, de porta, de tudo. E nós ensinamos os crentes da nossa igreja. Deus não depende disso, somos nós que dependemos disso. Uma campanha serve para nós nos policiarmos em orar por um determinado tema, para nós mantermos uma sequência, uma recorrência de oração por determinado assunto. A campanha é para nós, não é para Deus. Deus não precisa, se Deus quiser fazer assim hoje, Deus faz. Deus não depende de convencimento, Deus não depende de retórica, Deus não depende de repetição. Não seja exausto espiritualmente, seja livre no Espírito de Deus. Daí, o grande fim, aquilo que nós não podemos deixar de lembrar, o que nós não podemos esquecer, é que Paulo teve a sacada da vez. Paulo parou a pregação. Paulo desceu e abraçou o menino e o menino voltou a viver. Isso para mim é a chave de ouro. Tem muita gente que só está em cima do púlpito só na pregação. O que falta para nós hoje é descer e abraçar aqueles que estão mortos espiritualmente, fazê-los viver novamente. É trazê-los de volta à vida. É fazê-los estarem novamente na comunhão. O texto termina dizendo que todos foram consolados. Pelo quê? Pelas 12 horas de pregação? Não, pelo abraço do apóstolo Paulo naquele menino. Todos foram consolados. Se você é eutico, talvez eu queira ser o apóstolo Paulo, mas não para te entediar e você dormir, cair da janela e morrer, mas para poder te abraçar no momento de crise e te fazer voltar à comunhão. Mas se você é o apóstolo Paulo, comece a abraçar mais as pessoas e pregar menos, porque talvez o evangelho precise de mais ação e de menos retórica. E nós temos vivido um evangelho de muita retórica. Eu sento nas igrejas, às vezes, para ouvir, eu ouço o pregador pregando, palavra boa, bíblica, fundamentada, uma boa hermenêutica, tudo perfeito. Eu entro no carro, volto para casa e falo para minha esposa, faltou a graça. Parece que a pregação saía da boca do pregador e caía no chão, ali na frente da primeira cadeira. Parece que a pregação não chegava na igreja. Eu não via a igreja se movimentando, eu não via a igreja entendendo, eu não via a igreja se... Sabe? Faltou a graça. É só retórica, é só papel, é só leitura, Ctrl+C, Ctrl+V. Faltou a graça, faltou o Espírito Santo chegar no coração de alguém e dizer, viu, é contigo que eu estou falando. É para você. A gente precisa voltar a ter esse tempo de graça, irmãos. Nós precisamos voltar. Então, para isso, a gente precisa perder a distração, sentar no lugar certo, vencer o cansaço. Tem uma série de coisas que essa mensagem pode nos ensinar. Amém? Amém. Quantos entendem isso? Amém. Vamos orar por isso? Fique de pé, por favor. A pergunta é, alguém se identificou com Eutico? Levanta a mão, deixa eu ver. Se identificou com Eutico? Distraído, entediado. Às vezes sentado na janela, olhinho lá no mundo, olhinho aqui na igreja. Não é? É isso. A gente tem que mudar, gente, tá? Depende de você, não depende de mim. A minha tarefa como pregador é falar a verdade. A tua tarefa é ouvir a verdade e botá-la em prática. Concordam? Tá? Verdade, primeiro pegou lá em casa. Primeiro pegou quarta passada nas Ovelhas Fiéis. Essa mensagem aqui eu trouxe para as Ovelhas Fiéis, para o culto online da quarta. A gente tem que fazer alguma coisa para parar de se distrair. A gente está muito distraído, o crente está muito distraído, meu Deus. Vamos orar. Deus, que nós possamos estar debaixo de uma graça tão poderosa que não nos distraia, que nada lá fora nos chame a atenção, que tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui dentro seja suficiente, que nós não sejamos como nós falamos no estudo de terça passado, da serpente, o povo que precisava olhar para alguma coisa, que nós não precisemos olhar para lugar nenhum, que nós entendamos o caráter espiritual invisível do cristianismo, que isso não nos entedie, que a pregação do evangelho seja suficiente para nós, que nós não precisemos buscar em outros meios, em outras fontes, nada além do evangelho de Jesus Cristo. Que nós possamos nos firmar na palavra de Deus. E assim como o Eutico, que sentou no lugar errado, e isso proporcionou a ele distrações, que nós saiamos dos lugares errados e não sejamos distraídos.
Assim como o Eutico se entediou, que nós façamos algo para não nos entediarmos. Assim como o Eutico dormiu, caiu em sono profundo, assim nós não venhamos a dormir também. Ajuda-nos, Senhor Deus, desperta-nos, Senhor, nós que dormimos, que nós possamos andar acordados nesses dias tão difíceis que o povo de Deus tem dormido, porque está exausto espiritualmente. São tantas influências, são tantas referências, são tantas cobranças, são tantas atividades que o povo de Deus está se arrastando, exausto, que nós não venhamos a viver assim, que nós tenhamos liberdade, alegria, vida, disposição, vitalidade, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Também ajuda-nos a sermos como Paulo, entender o momento certo de parar a retórica e agir, e abraçar, e acolher, e a trazer a vida, a trazer a comunhão, e a consolar a igreja com o milagre. Que das nossas mãos partam o milagre do Senhor, em nome de Jesus.